Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Aleluia, meu nome é Paulo Ricardo, eu sou um dos ministros dessa casa. Sejam todos bem-vindos, para a gente é uma alegria poder receber todos. Estamos em família, né? O corpo de Cristo é um lugar onde a gente compartilha do pão. E o compartilhar do pão é que nos alimenta, nos nutre, nos faz crescer em maturidade em Cristo, amém? Eu quero dar um recadinho antes de começar a palavra. Terça-feira nós vamos ter o bazar do FAP. Então nós vamos ter ali roupas, vão ter presentes, várias coisas que vão ser ali vendidas nesse bazar com um único objetivo, que é gerar recursos para o FAP. Então são coisas boas, são coisas novas, são coisas de boa qualidade. Então venha apoiar esse projeto, venha para você poder investir naquilo que é fértil, que é o reino de Deus, amém? Terça-feira, bazar do FAP, amém? Está anotado aí na agenda? Amém ou não? Glória a Deus. Deus é tremendo, amém? Abra já a sua Bíblia então comigo em Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 14. Somos gratos a Deus, né, por tudo que Ele tem feito. Somos gratos a Deus por uma casa que cuida. Somos gratos a Deus por pais apostólicos que estão sobre nós, né? Que nos alinha, que nos dá direção. Deus é maravilhoso. A gente está aqui e é um encontro, né, de histórias, né? É tão gostoso, né? A gente senta, conhece, vai conhecendo as pessoas e é um encontro de histórias. Cada pessoa que a gente vai se relacionando, a gente vai descobrindo o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus faz milagres, vidas transformadas, vidas que são tocadas, restauradas pelo Senhor. É privilégio de conviver no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo tem de tudo, né? A gente vê ex-drogados, ex-traficantes, ex-alcoólatras, ex de tudo, né? Até ex-dançarinos de lambada, como é a pastora Eliana e o Alexandre. Tem de tudo no corpo de Cristo, né, o apóstolo? Ex-dançarinos de lambada. Deus faz a obra mesmo, irmãos. Que Deus poderoso, né? Cadê ela? Amém. Ela chamou de novilho cevado na outra pregação. Falei que eu ia descontar. Amém, vamos lá, irmãos. Gênesis 28, 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 28, 14 diz assim: E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Serão benditas todas. Diga comigo assim, todas. Todas as famílias da terra. Amém. Deus fala a Abraão e diz a ele qual era o propósito que ele tinha sobre a sua vida. Sabe o que é mais tremendo? É que muitas vezes quando achamos que Deus está falando do propósito da nossa vida e que esse propósito ele é pessoal, nós não temos ideia de que esse propósito pode ser um propósito muito maior do que nós mesmos. Às vezes Deus fala algo para você e você não tem ideia e dimensão daquilo que Ele vai fazer através de você, daquilo que Ele vai fazer através da sua vida, da sua casa, da sua família. Hoje de manhã, no culto, estava no culto e aí eu precisei voltar com a minha filha mais velha lá em casa. E aí nós voltando, fui junto com ela, a Cíntia estava discipulando. O Lucas estava na sala dele, a Lívia também na salinha dela, e voltei com ela para casa, para buscarmos algo lá. E aí no caminho conversando, ela falou assim: pai, é verdade que o senhor quer mesmo que cada filho do senhor tenha 3 filhos? O senhor vai querer ter 9 netos mesmo? Porque eu sempre falo para eles, né, que eu quero que vocês tenham 3 filhos, né, que vocês possam ouvir a Deus e multiplicar. E ela falou: você quer ter 9 netos? Daí eu falei: eu quero, filha. Daí ela falou assim: mas por que, né, pai? Por que ter tanto neto assim? Daí eu falei: filha, tudo que a gente produz dentro da nossa casa, a única maneira da gente multiplicar isso é através dos filhos. Eu não falei isso para ela, mas eu falo isso para vocês. Nós estamos hoje na era da comunicação, né? Hoje aqui essa palavra vai ser gravada e pode ser que muitas pessoas ouçam essa palavra, mas um dia essa palavra vai se perder.
um dia essa filmagem vai se perder, um dia ninguém vai lembrar desse dia e dessa palavra. Mas aquilo que eu estou construindo com a minha esposa sobre a vida dos meus filhos, nunca vai se perder. Aquilo que você constrói na vida dos seus filhos, nunca pode ser perdido. Porque quando nós construímos com a base correta, quando nós construímos no fundamento certo, que é Cristo, a pedra angular, a única base, o único alicerce que pode ser eterno, quando nós construímos nesse fundamento, nada pode fazer perder. O que você constrói dentro da sua casa se torna eterno através de Cristo. Isso é muito forte, né? E eu falei para ela, filha, tudo que nós estamos construindo como família, e eu expliquei para ela, tudo que você tem aprendido através da minha vida, da vida da sua mãe, através da nossa casa, através de tudo que Cristo nos ensina, você vai ensinar para os seus filhos. E imagina, Letícia, eu falei para ela, se você tiver 3 filhos, tudo que você está aprendendo, você vai ensinar para os seus 3 filhos. E tudo que o Lucas está aprendendo, ele vai ensinar para os 3 filhos dele. E tudo que a Lívia está aprendendo, ela vai ensinar para os 3 filhos dela. Então vão ser 9 filhos que vão estar fundamentados uma verdade, que vão poder ter mais 3 filhos e multiplicar isso continuamente, e algo cresce. Sabe, irmãos, o que eu estou falando, que eu estava conversando com a minha filha lá dentro do carro, indo para casa. A gente não tem noção o que Deus está querendo gerar através da nossa família, através da nossa casa, através do nosso relacionamento entre marido e mulher, pai e filhos. A gente não tem dimensão. Imagina Abraão ouvindo de Deus pela primeira vez. Vão ser abençoadas, Abraão, todas as famílias da terra. Abraão, vem cá, Abraão, eu vou te mostrar como é que vai ser a sua descendência. Olha para o céu, Abraão, você consegue contar as estrelas. Olha para as areias, você consegue contá-las, assim será a tua descendência. Irmãos, nós estamos entendendo nesse tempo que é necessário nós nos rendermos àquilo que Deus está fazendo. Deus está gerando um tempo nas nossas vidas de ordenação. Deus está gerando e já está produzindo uma década de governo, e quando falamos de governo, nós estamos falando de ordem. Quando falamos de governo, nós estamos falando de ordenança. Sabe, falando assim de família, por quanto tempo na minha adolescência, como criança, eu desejava ter minha família. Eu olhava e pensava, puxa, eu quero ter minha família. Eu tinha um sonho, e eu vou abrir aqui para os irmãos, eu tinha um sonho quando eu era pequeno. Eu tinha um sonho de ter minha família, sabe para quê? Para poder sentar e comer à mesa com meus filhos. Para poder sentar à mesa, eu, a minha esposa, os meus filhos, e que em cada refeição da nossa casa, desde a mais simples, do mais simples café, sentar, preparar, arrumar a mesa, sabe, separar o lugar de cada um, sentar-se à mesa e comer com a minha família. Eu tinha esse sonho. Eu sonhava em um dia ter isso com a minha casa, ter isso com os meus filhos. E Deus, Ele restaura as nossas vidas para que as nossas vidas sejam uma plataforma de restauração. Deus restaura as nossas vidas, a nossa família, ordena elas para que nós sejamos uma plataforma de ordenança. Tudo que é feito nas nossas vidas não é feito exclusivamente somente para nós. Tudo que é feito nas nossas vidas é feito para poder ser multiplicado e para poder ser transformação na vida das pessoas. Sabe, eu não sei se a gente ainda consegue ter ideia o que Deus está querendo fazer. O que Deus está querendo fazer através da nossa família, através do nosso casamento, através da vida dos nossos filhos. Porque quando a gente fala de governo, quando a gente olha para todo o panorama da Bíblia, quando a gente aprende a olhar para todo o panorama da Bíblia, nós não enxergamos um livro de regras. Quando a gente consegue olhar para todo um panorama da Bíblia, nós não enxergamos um livro de doutrinas, de coisas rígidas, engessadas, para poder formatar o homem de uma forma. Não, nós olhamos para o panorama da Bíblia e nós conseguimos identificar, através da revelação do Espírito de Deus em nós, que existe um propósito de governo. Repita comigo, propósito de governo. Deus colocou ordem no caos. Deus colocou ordem no caos que a terra havia se tornado. A terra havia se tornado um caos, até porque Deus não criou o caos.
O caos foi a consequência de uma desordem. E Deus então, quando se deparou com a terra que ele havia feito, plena, perfeita, e havia se tornado um caos, então ele precisou ordenar aonde estava o caos. Ele precisou ordenar aquele caos que havia se instalado. Sexta-feira nós tivemos aqui uma palavra com o apóstolo Cristiano tremenda. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão quem estava aqui, porque eu sei que a minoria estava. Uma sexta-feira onde foi proposto para nós uma reunião onde seria falado sobre família, sobre fundamentos de família, sobre ordem na família, sobre a importância de nós andarmos como uma famílias ordenadas. E aí na sexta-feira havia muito poucas pessoas. Mas sexta-feira o apóstolo Cristiano começou dizendo que não tem como haver ordem sem que haja luz. Ele disse que quando Deus viu que o caos estava instalado na terra, o primeiro elemento que Deus usou foi a luz. Porque a luz geraria ordem. A luz começaria a trazer ordem sobre aquele caos. E eu não quero mudar o que o Cristiano falou, mas eu quero acrescentar o que ele falou. Porque o texto diz em Gênesis 1 assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma terra perfeita, uma terra plena. E aí no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava e se movia sobre a face das águas. E no versículo 3, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Nesse exato momento ele libera a luz para que a ordem começasse a ser estabelecida. O apóstolo Cristiano falou de forma muito poderosa na sexta-feira. Para quem esteve aqui e recebeu a palavra ministrada, conseguiu discernir o quanto Deus, nesse tempo, Ele tem permitido situações de caos, para que a luz de Cristo revele aquilo que está em trevas. Eu vou repetir isso para você entender e guardar dentro do seu espírito. Deus permitiu uma situação de caos, para que a luz revelasse o que estava em trevas. Então, às vezes, você pode olhar para a sua vida e achar que existem algumas coisas que estão desordenadas, que estão num momento de caos. Não se preocupe. O caos é o ambiente propício para que a luz de Cristo ordene as coisas na sua vida. Amém? E aí ele falou isso, e aí o Senhor me chamou a atenção em outra coisa legal. Nós sabemos, não precisamos nem ler a palavra, que Jesus é a luz. Lá em João, no capítulo 1, fala isso. Diz que ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era a luz dos homens, e que as trevas não prevaleciam contra a luz. Jesus é a luz. Amém? Jesus é a luz. Cristo é a luz, e a luz dá início à ordem. Isso, irmãos, é uma verdade absoluta. Jesus é a luz, e a luz dá início à ordem. Não existirá ordem sem que haja luz. Não existirá ordem em trevas. Não tem como ordenar nada no escuro. Tenta você aí, que faz a sua faxina de final de semana, fechar todas as janelas, apagar todas as luzes, e tenta fazer uma faxina no escuro. Tenta fazer a arrumação da sua casa no escuro. Não tem como haver ordem, não tem como haver ordenança no escuro. O primeiro elemento necessário é a luz, para que comece um processo de ordem. Mas eu quero te dizer algo tremendo que o Senhor me falou essa tarde a respeito desse texto. A luz começou a ordenar, mas para que a luz viesse de Deus, Deus precisou falar, dizer. Eu vou repetir, a luz, ela é o elemento que começa a ordenar as coisas, mas que para que a luz se manifestasse, a Bíblia diz que Deus teve que dizer, haja luz. Ele teve que falar, ele teve que liberar a luz. Ele teve que liberar a sua palavra viva, o seu verbo vivo. Que nós já entendemos pela revelação do Espírito, que não era só palavras, mas era o próprio Cristo se movendo. Ele teve que dizer, haja. A luz já estava com ele. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas, mas nada havia acontecido ainda, nada tinha acontecido, a luz ainda não tinha sido manifesta, a luz ainda não tinha brilhado. Por quê? Porque ele ainda não tinha dito. Repita comigo, se Deus não dizer nada, não tem ordem. Meu irmão, se Deus não falar, não tem ordem. Se Deus não liberar o verbo,
Se Deus não liberar a palavra, não há ordem. A minha, a sua Bíblia diz, no livro que Salomão escreveu em Provérbios, que o coração do homem pode fazer planos, mas que a resposta certa vem da onde? Da boca de Deus. Ele teve que dizer para a luz se manifestar. A luz estava esperando ele falar. A luz que ordena as coisas estava esperando Deus dizer. A mesma luz que lá no Éden estava esperando Deus dizer. O mesmo Espírito que estava pairando sobre a face das águas, esperando Deus dizer. Foi o mesmo que aconteceu com Jesus. Jesus era a luz que já estava. Jesus era a luz que esperou por 30 anos Deus dizer. Jesus ficou oculto por 30 anos. Ele era a luz, ele poderia trazer ordem, mas a luz se submeteu à palavra do Pai. A luz ficou oculta por 30 anos. E a luz não se manifestou. O Espírito não tinha descido sobre ele, porque o Espírito estava pairando, esperando Deus dizer. E da mesma forma que aconteceu no Éden, naquele dia que João estava batizando todo mundo. E era engraçado João batizar, né? Eu já falei isso aqui. João batizava assim, ó: desce cobra, geração de víbora. E batizava a turma chamando a turma de cobra. Desce cascavel, arrependei-vos. Arrependei-vos surucucu. Arrependei-vos cobra naja. Ele só ia falando os nomes das cobras e batizando, né, Nico? E ele batizando aquela geração de víboras, raça de víboras. De repente ele olha e está vindo mais uma. Quando ele olha bem, ele fica: caramba, não é víbora que está vindo ali não. Ele olha bem e fala assim: opa, esse não é cobra, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse não é cobra, esse é o Cordeiro. E ele identificou o Cordeiro, e quando Cristo se apresentou para ele, disse: me batiza. E ele batizou a Jesus. Sabe o que aconteceu? Deus disse. A Bíblia diz que o céu se abriu e ouviu sua voz e viu o Espírito Santo descer como pomba. E Deus disse: esse é o meu filho amado. Irmãos, é idêntico. A luz se submeteu ao Pai. A luz esperou o Pai dizer: haja, para que ele pudesse começar a ordenar o caos da terra, dos elementos naturais, dos elementos visíveis e invisíveis que constituíam a terra que estava em caos. A luz se submeteu à voz do Pai. A mesma coisa Jesus, como luz, se submeteu por 30 anos. Ouvia essa frase: esse é o meu filho amado, porque a partir dali a luz começou a brilhar aos homens. A partir dali a luz começou a se manifestar aos homens. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Não há ordem sem que nós possamos ouvir a Deus. Não vai haver ordem na sua casa e na minha casa sem que Deus fale. Jesus se submeteu à voz do Pai, e muitas vezes nós não nos submetemos à voz dele. Muitas das vezes nós agimos e depois pensamos. Muitas vezes nós fazemos e depois vemos as consequências das coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: só vai haver ordem nas nossas vidas como família se nós ouvirmos a Deus. E Deus está falando nesse tempo sobre a sua vida. Deus está falando nesse tempo que o que você está passando não é para te destruir. Deus está falando nesse tempo que o que você está passando nada mais é do que um cenário para que a luz se manifeste e comece a produzir ordem naquilo que está desordenado. Não tem como haver ordem sem que a gente se submeta à voz dele. Jesus se submeteu, Jesus ouviu. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que a sua família e a minha família vão ser a arma secreta para transformar uma nação. Sabe, enquanto as pessoas julgam que avivamento só é ajuntamento de pessoas, e eu não sou contra ajuntamento de pessoas, eu comecei a discernir, ouvindo o apóstolo Cristiano, ouvindo o apóstolo L, que até esses ajuntamentos de pessoas têm um propósito dentro da movimentação do corpo, mas o verdadeiro avivamento, irmãos, o verdadeiro avivamento só vai ser o quê? Vai ser famílias ordenadas na terra. O verdadeiro avivamento não vai fluir de grandes estádios, não pense assim. O verdadeiro avivamento vai fluir das famílias ordenadas. Porque o que produz transformação na vida das pessoas não é grandes estádios. O que produz transformação na vida das pessoas são famílias ordenadas. O que produz transformação numa geração são famílias ordenadas.
Sabe por que Deus está tão interessado em transformar a realidade do seu casamento? Sabe por que Deus está tão interessado em transformar a realidade da sua família, da sua casa? Sabe por que Deus está tão interessado em fazer você sair de um nível que você está vivendo e te levar para um novo nível com Ele? Um nível de prosperidade, um nível de crescimento e avanço. Sabe por quê? Porque é a sua família, é a minha família, é a nossa família que vai transformar a terra. A igreja do Senhor é composta por famílias que são ordenadas, famílias que são transformadas, famílias que se rendem à vontade do Senhor. Não tem como haver ordem sem que Deus fale. O problema é que junto com Deus sempre outras vozes falam junto. Eu falei até 2 vezes o junto, né? O problema é que muitas vezes junto com a voz de Deus, outras vozes também falam. Nós estamos cercados por vozes. Eu sei que tem gente dormindo já, então olha para o seu irmão e fala assim: você está cercado por vozes. É nessa hora que a gente acorda. A gente está cercado por vozes, todos os dias nós ouvimos vozes. Tem vozes que são vozes específicas que vêm totalmente com o propósito de nos paralisar. Sabe, nós ouvimos no Aljava pela manhã, né, pastor Ricardo? Que Jezabel não é só uma voz de manipulação. Jezabel é uma voz de paralisação, de temor. Jezabel é uma voz que separa pais de filhos. Jezabel é uma voz que tem a capacidade não só de manipular, mas tem a capacidade de gerar medo. E sabe o que o Cristiano falou que é tremendo? De manhã no Aljava ele disse assim: Jezabel, se ela fosse matar mesmo, ela não ia mandar um mensageiro para dizer que ia matar, ela ia mandar um assassino. A mesma coisa eu digo para você, meu irmão: se o diabo pudesse te matar, ele não mandava mensagem, recado. Na época eu vivia no mundo que a gente achava que era bandidão no mundo, a gente falava assim: quem mata não manda recado. Quem mata não fala, né? Aquela ditado: o cão que late não morde. Quem fala muito não faz. Irmãos, o diabo não pode te matar, porque se ele pudesse ele já tinha feito. O diabo não pode matar, porque se ele pudesse ele tinha mandado um assassino na porta da sua casa. Sabe o que ele faz? Ele não pode te tocar, ele não pode tocar na sua casa, ele não pode tocar nos seus filhos, mas ele pode te influenciar através de vozes que vêm sobre a sua vida, te botar medo. Ele pode te influenciar através da mentira. Ele pode te influenciar através de boatos, de mensagens, de más notícias. E através dessa voz de Jezabel, de má notícias, consegue te desestabilizar. Consegue te tirar do eixo. Consegue te tirar do centro da vontade de Deus. Mas nós estamos vivendo dias aonde Deus está falando, aonde Deus está levantando uma voz profética sobre uma nação, dias aonde Deus está levantando aqueles que não são para envergonhar os que são, para poder falar para uma geração que nós somos a geração da transformação, nós somos a geração que está entendendo a mudança dos ciclos, nós somos a geração que está entendendo o que Deus está determinando para a sua igreja, e você faz parte disso. A sua família faz parte disso. Os seus filhos fazem parte disso. Eu estava falando com a Letícia, hoje foi muito legal. Tive um tempo legal com ela que Deus preparou. Depois dessa conversa de filhos, a gente estava voltando e ela perguntou para mim: pai, é errado escutar música que não é da igreja? É pecado? Eu falei: claro que não, filha. Quem disse que é? Por quê? Não sei, estou perguntando. Eu falei assim: não, mas você sabe qual é o propósito da música? Ela falou: não. Você sabe por que a música foi criada? Ela falou: não. A música é uma linguagem invisível. A música é uma linguagem invisível e foi Deus quem criou a música. E quando Deus criou a música, Deus criou uma linguagem de expressão. Deus criou uma linguagem onde o homem pudesse expressar para Deus algo, onde o homem pudesse se conectar com Deus através de uma linguagem. E eu disse para ela: filha, toda música é uma adoração. Daí ela falou: como assim, pai? Adoração não é só a música que canta na igreja? Eu falei: não, toda música adora. Toda música, porque não existe música que não seja adoração. A música foi criada para adorar. Toda música adora. Eu falei para ela: só que tem uma diferença. O que a música está adorando?
Existem músicas que adoram o corpo, existem músicas que adoram o sexo, existem músicas que adoram os sentimentos, existem músicas que adoram a alma, existem músicas que adoram pessoas, existem músicas que adoram o eu, existem músicas que adoram muitas coisas, mas a música foi criada por Deus com o único e exclusivo objetivo: fazer com que nós sejamos revelados diante dele como adoradores. Porque eu já falei aqui e repito, Deus não está atrás da música, Deus está atrás do adorador. Deus está atrás daquele que está gerando aquele ambiente de adoração. Deus não olha para a capacidade que nós temos, mesmo sabendo que nós temos que fazer com excelência para Ele, mas Ele olha para aquilo que está dentro de você. E a Bíblia diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu falei, filha, você só precisa entender o que a música que você escuta adora. Se você entender isso, eu tenho certeza que você vai ser bastante seletiva naquilo que você ouve. Irmãos, nós precisamos entender o que Deus está gerando nas nossas vidas como família. Nós precisamos entender o que Deus está produzindo nesse tempo e nessa geração. Deus estabeleceu a família para poder manter a ordem que Ele havia estabelecido. A terra estava um caos. E Ele então libera, haja luz, e a luz começa a ordenar todos os elementos visíveis e todos os elementos invisíveis que estavam relacionados à criação. Tudo começa a ser alinhado a partir da luz. A partir da palavra de ordem de Deus, tudo começa a entrar no seu lugar. As águas fazem separação entre as águas. A terra faz separação das águas, dos céus e da terra. E começa a haver separação, firmamento e tudo aquilo que a gente já conhece, tremendo, que nós já lemos na palavra. A ordem começa a se instalar a partir de um ponto zero, que foi a palavra de Deus, que foi a voz de Deus. E Deus então estabelece a ordem, e Ele então, para que essa ordem se mantenha, Ele cria a família. Diga comigo, a família foi criada para estabelecer a ordem. Na realidade, para manter a ordem que Deus havia estabelecido. A Bíblia fala em Gênesis 1, 26, abra aí comigo Gênesis 1, 26. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Todo mundo conhece esse texto. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus cria a partir dele mesmo, forma o homem do pó da terra, porque nós ouvimos aqui que já há uma diferença entre criar e formar. Primeiro Ele cria o homem dentro dele, do elemento, da matéria-prima dele mesmo. Ele cria o homem dentro de si, homem, macho e fêmea, o criou, e depois Ele desce na terra, pega do barro e forma o homem. Primeiro Ele cria, depois Ele forma. Primeiro Ele cria, depois Ele manifesta aquilo que Ele criou, formando do pó da terra. Cria o homem, cria um propósito, cria a família. Porque quando Ele falou do homem e da mulher. Antes dele tirar da costela do homem, Ele já havia falado, criou macho e fêmea, o criou. Já estava dentro dele, já estava prontinho lá, só precisava se manifestar. Cria essa família, e essa família Ele coloca sobre uma plataforma, e Ele diz: frutificai, multiplicai e dominai sobre a terra. Sabe, essa ordem, tudo que Deus colocou no seu devido lugar, se manteria no seu devido lugar, através da família, através do homem, através do multiplicar da semente do homem. Deus sabia que o homem multiplicaria de uma semente, multiplicaria de uma imagem, e revelaria através dos filhos e dos filhos. De geração em geração seria manifestado a semente, seria manifestado a glória
seria manifestado o propósito através do homem. E aí o governo, a ordem de Deus, manteria aquilo que estava estabelecido em ordem. Manteria tudo debaixo da ordem de Deus. Diga comigo, Deus é um Deus de ordem. Se a gente não entender isso, irmãos, não tem como Deus agir. Um dia o profeta chegou num desafio com mais de 800 profetas, 400 de um e 450 de outros, mais de 850 profetas. E aí, diante daquele ambiente, os profetas fizeram um altar, fizeram todo o sacrifício, tentaram fazer tudo o que eles podiam, porque eles estavam desafiados a poder fazer aqui o Deus dele descesse fogo do céu. E eles fizeram ali tudo aquilo que eles entendiam. Tudo aquilo que eles entendiam que era uma linguagem de culto ao Deus deles, e nada aconteceu. E quando o profeta fala, agora é minha vez de fazer. Agora é minha vez de assumir o lugar aonde o povo todo está olhando. Agora é minha vez de assumir esse lugar aonde todos vão olhar e ver como deve ser feito. E sabe qual a primeira coisa que o profeta fez? Ele começou a orar em mistério, em línguas, levantou a mão para o céu. Foi assim que ele fez? Não, sabe o que ele fez? Ele ordenou o altar. Ele pegou as pedras, ele começou a ordenar o altar. Ele mandou cavar ali em volta do altar uma vala, né? É isso? Eu ia falar outro nome, mas não quis falar porque era meio estranho. Ele começou a ordenar aquelas coisas. A primeira coisa que ele fez foi ordenar as coisas, para depois ser manifesto aquilo que Deus podia fazer. Sabe o que nós estamos vivendo? Década de governo. Deus está nos dando a oportunidade como profeta de pegar aquilo que estava desordenado, aquilo que a religiosidade desordenou por anos. Porque, irmãos, não tem... Eu vou dizer, presta atenção no que eu estou falando, irmão. Se você acredita que eu sou profeta de Deus, nós estamos num tempo mais preciso, onde a igreja precisa entender que nós estamos com todos os olhos, os holofotes olhando para nós. Nós temos a oportunidade de fazer como o profeta Elias, de ordenar o altar, para que a manifestação de Deus possa descer sobre esse altar, e para que seja visto que Deus é poderoso, e que Deus pode transformar a história das pessoas. Da mesma maneira que aquele profeta estava diante de todo o povo, que estava cocheando entre dois pensamentos, ele estava ali com a oportunidade, e o que foi a primeira coisa que ele fez? Ordenou o altar. Deus está falando isso para nós nesse tempo. Sabe, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar não é com o fogo que vai descer do céu. A gente tem que se preocupar com a movimentação de fogo, porque muita gente se preocupa mais com o fogo do que com a ordem do altar. Tem muita gente nessa geração ainda se perdendo, irmãos, se preocupando com o fogo em vez de ordenar o altar. E Deus está falando o contrário, é tempo da gente ordenar o altar, para que o fogo de Deus se manifeste através de nós como igreja. Esse é o tempo de nós, com famílias ordenadas, manifestar esse fogo e essa glória. A maior expressão de Deus na terra, irmãos, é a família. A gente sabe que Deus é um Deus trino. Nós cremos na Trindade, amém? Nós cremos na Trindade. Se você não crê ainda, vai no discipulado que você vai aprender. Mas nós cremos na Trindade. Nós cremos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos num Deus que se manifesta, que tem papéis, mas que são um em si mesmo, que são unidos. Um Deus poderoso que age e se move, nós cremos. E quando nós olhamos para a família, irmãos, depois que eu aprendi isso, irmãos, a minha visão de família foi transformada literalmente. Quando a gente olha para a família, nós olhamos para a expressão mais plena de Deus. Eu vou repetir, quando nós olhamos para a família é a expressão mais plena que pode manifestar Deus no seu todo. É a família que manifesta Deus como pai, que manifesta Jesus como esposo, como filho, e que manifesta a esposa dentro do contexto da família, como ajudadora. Sabe, é a família que manifesta a maior expressão de Deus, que foi o amor. Porque Ele amou, Ele entregou o seu filho. É através da família que o amor de Deus pode ser acessado de geração em geração. Diga comigo, a família é a maior expressão de Deus.
Eu me lembro quando eu cheguei nessa casa, mais ou menos 7 anos atrás. E o primeiro retiro que eu participei de homens. E eu fui para o retiro, e chegando no retiro teve uma palavra, foi o retiro de homens, mas tinha uma palavra que era ministrada por uma mulher. E naquele retiro quem ministrou foi a pastora Zelinda. A pastora Zelinda está aqui? Tá? Acho que deve estar lá para dentro. A pastora Zelinda que ministrou. Irmãos, pensa naquela palavra, aquela palavra que judia de você. Pensa numa palavra que te pega por dentro, que faz você sair do culto sem saber o que fazer da sua vida. Sabe, achando que fala, Deus, quem sou eu? A pastora Zelinda ministrou uma palavra tremenda e num ponto da sua palavra ela falou algo que me quebrou as pernas. Num dado momento da palavra ela disse assim, eu achava que eu conhecia a revelação de Cristo como esposo. Ela falou, eu achava que eu conhecia. Ela falou, eu comecei a conhecer mais da revelação de Cristo como esposo depois que eu casei. E depois que eu comecei a conviver com o Du, o pastor Eduardo. Ela falou assim, porque o Du começou a mostrar para mim o que realmente Cristo era para mim como esposo. Ela falou que começou a enxergar Cristo em cada detalhe da maneira que o Du tratava ela. Ela começou a falar de cada vez que o Du fazia algo para ela, abria mão de alguma coisa dele para poder fazer por ela, para poder ajudar ela, para poder ativar a vida dela. E ela falava assim, cara, ela conseguia ver Cristo nele. E aí eu comecei a ouvir aquilo, falei, caraca, mano, eu quero ser igual ao Du. E eu tinha só a vida inteira de crente, e ele tinha acho que 7 meses de convertido, né? Falei, mano, eu acho que eu consigo. E eu saí daquele retiro acabado, Alan. Eu lembro que Deus ministrou uma palavra no meu coração, e Deus falou para mim assim, ó, no pé do ouvido, lá no retiro. Ei, falei, nossa Deus, não fala assim comigo. Ele falou, deixa eu te dizer, essa é a última chance. Essa é a sua última chance. Se você não entender agora o que eu quero para você, o que eu tenho para você, como pai, como esposo, como filho, como alguém que manifesta a Cristo dentro da sua casa, se você não entender agora, vai ser difícil daqui para frente. Eu lembro que eu chorava, a vontade minha sair daquele retiro e vir embora para casa e pedir perdão para minha esposa, para os meus filhos, e pedir perdão para eles por tudo aquilo que eu não fiz, por tudo aquilo que eu não manifestei na vida deles. Eu lembro que nesse trajeto vindo do retiro, o apóstolo Eli me pediu para pregar. Eu cheguei aqui atrasado e eu preguei aqui naquele dia. E aquele dia foi muito forte a palavra. Para quem estava aqui lembra desse dia. Mas foi algo que marcou a minha vida. Porque a família expressa Deus de forma plena. Eu aprendi, irmãos, que Deus, através da palavra eu aprendi da revelação que Deus, Ele não decidiu se manifestar a nós como mãe. A Bíblia não diz que Deus é mãe, a Bíblia diz que Deus é pai. A Bíblia traz a revelação, Jesus traz a revelação de Deus como pai. Foi a maior briga dele com os fariseus, com os religiosos da época. Porque ele trouxe a manifestação de Deus como pai. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque nesse retiro que eu ouvi da Zelinda, eu comecei a entender e aprender, irmãos, que nós homens, agora olhem para mim, homens. Você que está aí com o seu marido, cutuca ele e fala assim, agora presta atenção. Fala sério para ele assim. Isso, fala sério. Dá uma rezadinha depois no final para não ficar aquele clima, mas fala sério, presta atenção agora. Eu entendi, homens, que nós temos uma responsabilidade de Deus como pais biológicos. Sabe do quê? De trazer a primeira revelação de Deus como pai para os nossos filhos. Porque os nossos filhos não são nossos, Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. E Ele colocou sobre as nossas vidas, pais, homens que vão ser pais, de manifestar a Deus como pai para os nossos filhos. Sabe, a primeira imagem de Deus Pai vai vir através do seu relacionamento com o seu filho. A primeira imagem de Deus para um indivíduo, para um ser humano que acabou de inaugurar a sua vida na terra. A primeira revelação de Deus como pai vai ser olhando para o seu próprio pai. E eu sei, porque existem ainda muitas famílias desordenadas.
Sabe por quê? Porque muitos dos pais, dos nossos pais, por não conhecer a Deus, por não entender a palavra, por não ter o Espírito Santo, não ter a revelação, não puderam manifestar Deus para a gente. Eu sei que muitos de nós tivemos uma vida desordenada, porque os nossos pais não entenderam isso. Os nossos pais não ouviram isso. E eu falo isso até daqueles pais antigos que estavam dentro da igreja. Porque antigamente não se falava sobre isso. Antigamente se falava sobre céu, inferno, pecado e arrependimento só. Se você pecar e não se arrepender, você vai para o inferno. Eu já falei aqui, né, que eu tinha medo de Jesus, né? Porque eu aprendi na igreja que se um demônio se manifestasse, você orava e mandava ele embora em nome de Jesus. Mas se Jesus viesse na hora que eu estivesse pecando, eu ia mandar ele embora em nome de quem? Eu ia falar assim: Jesus, eu te repreendo no seu nome. Não vem agora não, que eu estou em pecado. As nossas pregações eram somente sobre inferno, sobre pecado. Sabe, nós não ouvimos, eu não ouvi, eu tenho 38 anos, eu não ouvi na minha infância, na minha adolescência, pastores subindo nas arquibancadas, nos púlpitos e dizendo assim: olha, nós homens precisamos ser a referência de pai para os nossos filhos. Eu nunca ouvi isso. E por isso tantas famílias desordenadas, e por isso uma nação desordenada. Mas eu estou nessa noite tentando expressar o que Deus quer falar. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração aonde o Senhor já enviou um espírito profético para restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós estamos vivendo a geração aonde Deus está curando os órfãos, aonde Deus está restaurando a vida das pessoas dentro da família. Você está vivendo esse tempo, você está vivendo isso. É tempo de sermos curados como família. Nós estamos vivendo esse tempo. O tempo que Deus está nos dando entendimento. Homens, olha aqui. Você vai manifestar Deus para o seu filho. E não tem maior responsabilidade como essa. Às vezes a gente dá valor para coisa que não tem valor. Às vezes a gente olha e se impressiona com as câmeras, se impressiona com os púlpitos, aqueles que sonham a ser pregadores, porque um dia eu sonhava pregar para multidões. Eu fiz teologia com o propósito de ser um grande pregador de multidões, mas eu não entendia que a maior responsabilidade é mostrar para os meus filhos que Deus era pai. E hoje, irmãos, de verdade, quando a gente entende isso, isso muda a nossa movimentação. A gente entende, quando a gente olha para os nossos filhos, que eles podem ver Deus em nós, que eles podem ver a revelação de Deus na nossa vida, através da expressão de Cristo em nós, através da coerência de vida que nós vivemos nele. Sabe, os seus filhos, eles vão ter um relacionamento curado com Deus, porque eles vão ter um relacionamento com você curado. Homem, está na hora da gente se levantar e entender isso. A gente só vai poder produzir mudança nessa nação, nas gerações, quando a gente entender que a gente tem a responsabilidade de produzir mudança dentro de casa. Não tem responsabilidade maior. Se você que está aqui hoje sonha ser um grande pregador, deixa eu te dar uma notícia. Você tem um encargo muito maior sobre as suas costas. Você tem que manifestar dentro do seu lar quem é Deus para os seus filhos. Ele tem que ver nas suas atitudes isso. E isso é maravilhoso. Sabe? Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque minha família está aqui. Eu louvo a Deus porque minha mãe está ali, está ali atrás. Meu pai está ali, que eu amo. Amo meu pai, amo minha mãe, amo minha família. E eu sei o quanto Deus tem grandes coisas na vida deles. Mas eu sei uma coisa, tudo aquilo que de repente o meu pai não entendeu e não conseguiu produzir na minha vida, eu me levantei nessa geração para redimir isso. Eu me levantei para falar assim: através da minha vida, a minha família toda vai ser mudada. E eu sei, irmãos, que Deus está produzindo isso através de cada um de nós. A família manifesta a expressão de Deus. E aí, dentro desse âmbito, dessa movimentação de família, nós também, maridos, de novo, fala, esposa, você está com seu marido aí? Olha de novo para ele sério, depois dá uma risadinha no final, mas fala assim para ele: presta atenção de novo. Fala para ele aí. Nós, homens, nós temos a responsabilidade, e foi aquilo que eu já testemunhei do retiro que eu fui. A gente tem a responsabilidade
de transmitir a revelação de Cristo para nossa esposa, como esposa. A gente tem a responsabilidade que as nossas esposas olhem para nós e enxerguem a Cristo. A gente tem a responsabilidade de manifestar isso todos os dias da nossa vida. De verdade, irmãos, eu fiquei lá no retiro querendo ser o Du. Falei, cara, eu tenho que ser igual esse cara. Eu preciso ser igual o Du, cara. Eu peguei, tirei uma foto do Du, colei no meu armário, lá no meu quarto. Ele está aí? Não, né? Eu colei uma foto do Du, falei assim, eu tenho que ser ele. Eu acordava, olhava para ele, vou ser igual o Du. Vou ser igual o Du. Brincadeira. Eu sei que eu precisava ser igual aquilo que ele tem, que eu também tenho e também você tem, homem. Que é Cristo dentro de nós. Amém. E aí, irmãos, no texto em Efésios 5:25 diz assim, vós maridos. Cara, é muito gostoso aconselhar casal com o apóstolo Hélio, cara. É mais gostoso aconselhar os homens. Porque os homens entram na sala, a gente já fala para eles, né, apóstolo? Cara, você perdeu. Porque na Bíblia quem tem que morrer é você, cara. Já perdemos, Lincoln. Não tem como ganhar. A gente já entra perdendo para a conversa. Então olha o que diz o texto. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Repita comigo, alimenta e sustenta. Irmãos, de verdade, eu nunca mais esqueci essa pregação da Zelinda. Eu nunca mais deixei de pensar dessa forma. De que eu tenho a responsabilidade de todos os dias dentro da minha casa manifestar Jesus para a Cíntia, cara. A Cíntia tem que ver Jesus em mim. A Cíntia tem que olhar aí para mim e ver Jesus. E eu saí daquele retiro daquele jeito. Saí falando, eu preciso mudar a minha movimentação, eu preciso deixar Cristo, eu preciso me render a Ele. O texto diz o seguinte, que a si mesmo se entregou por ela. Esse é o papel do homem. Diz também que ele santifica, purifica, com a lavagem da água que é a palavra. E quando a gente fala de palavra, homens, não é você ter o conhecimento bíblico e na hora das suas discussões você dizer assim para ela, mas meu amor, está escrito no versículo tal. Faça isso para você ver o que vai acontecer. Eu já tentei. Faça isso para você ver diante de uma mulher brava. Faça isso diante de uma discussão, amor, mas está escrito. Eu não quero saber o que está escrito. Brincadeira, assim, já não faz isso. Não é purificar, santificar, transformar através da palavra do seu conhecimento, não. É através da palavra viva que habita em nós. É através da coerência. Porque, meu irmão, a melhor pregação que nós temos não é o quanto falamos da palavra, mas é o quanto nós vivemos dela. É a coerência. Diz ainda, para apresentar. Repita comigo, os homens, só os homens. Repita comigo assim, eu preciso saber o que Deus quer que eu apresente diante dele um dia. Aí eu pergunto para vocês, homens, vocês sabem o que é? Vocês sabem o que Deus quer que vocês apresentem para ele? Ah, é o meu CNPJ, é a minha conta no banco, é o meu carro novo. Ah, não é. Deus quer que você apresente uma esposa santificada, uma esposa que é governada, que é protegida. É isso que Deus quer que nós apresentemos diante dele. E aí diz ainda o seguinte, no último versículo que eu li aqui tem um segredo muito legal. Diz assim, ó, eu vou ler de novo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. E eu fiz vocês repetirem, alimenta e sustenta. Alimenta, no grego, fala, sabe do quê? De tornar maduro. Então, quando a palavra diz que nós homens precisamos alimentar a nossa esposa como ao nosso próprio corpo, está dizendo que nós temos a responsabilidade do amadurecimento dela. Tá certo, apóstolo? Amém. O apóstolo falou que está certo, então está certo. Nós temos a responsabilidade de apresentar, de gerar o amadurecimento da nossa esposa.
Nós temos a responsabilidade de gerar amadurecimento. E diz mais: alimenta está relacionado a gerar amadurecimento, para que se torne maduro. E diz, e também sustenta. E a palavra sustenta no grego, ou sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer, manter, sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer, manter, sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer, manter, sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer, manter, sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer, manter, sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer, manter, sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer, manter, sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer, manter, sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei tremendo. Aquecer. Manter. Sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso eu achei sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso achei sustenta ou cuida, né? São dois termos. No grego fala, sabe do que? Isso achei sustenta ou cuida, né? São
Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.